Salve Maria Imaculada, Rainha dos nossos corações e esperança das nossas almas. Meus irmãos, é uma grande alegria estarmos mais uma vez em comunhão, unidos para meditarmos a palavra do Senhor, para meditarmos os mistérios da nossa fé, da nossa igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa da semana passada, ao tema da semana passada, em que nós meditamos sobre Nossa Senhora como Rainha das Dores, em que nós falávamos que se tratava de um tema de grande importância para esse momento em que vivemos, momentos que muitas pessoas estão com muitas dificuldades, em tempos de luto também, muitas pessoas vivendo luto, momentos, enfim, de grandes dores que nós vivemos, que o mundo está passando. Então, tempo oportuno para que nós meditemos sobre como viver as dores. Então, Nossa Senhora é esse exemplo, é a Rainha das Dores. Nossa Senhora, e nós falávamos na semana passada da importância de nós nos unirmos ao nosso Senhor por meio da cruz, por meio dos sofrimentos. Quando esse sofrimento ele se torna salvífico. Então, vamos dar continuidade. Aqui quem fala é o José Bruno, da paróquia São Raimundo Nonato. Vamos pedir a intercessão do Imaculado Coração de Maria, para que nesse momento a palavra de Deus possa cair em nosso coração e frutificar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos nossos corações e esperança das nossas almas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós íamos meditando, meus irmãos e minhas irmãs, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, nos diz que o caminho da perfeição passa pela cruz e que não existe santidade nem renúncia sem combate espiritual. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Então São João nos ensina, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece no Senhor deve também andar como o Senhor andou. E nós sabemos que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, viveu nesse mundo, passando por grandes dores e tribulações, e assim vive a sua santa igreja, seu corpo místico, como nós meditamos 1 Colossenses 1,18. O corpo místico de Cristo. São Paulo diz aos Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E São João Paulo II, nós falávamos no encontro passado, daquele documento maravilhoso que ele escreveu, a Carta Apostólica Salvifici Doloris, do sofrimento salvífico. E ele nos dizia que, realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível de redenção. Então, nosso Senhor, ele elevou o sofrimento humano ao nível de redenção. Por isso, todos os homens, com o seu sofrimento, podem se tornar também participantes do sofrimento redentor de Cristo. Todos os homens, você, eu, todos nós podemos, com nosso sofrimento, participar do sofrimento redentor de Cristo. Aos olhos de Deus justo, todos os que participam nos sofrimentos de Cristo tornam-se dignos desse reino. Todos que participam do sofrimento da cruz de Cristo, aquele que se cristifica, aquele que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz para seguir ao Senhor, ele se faz partícipe do sofrimento e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, digno do reino de Deus, pela graça que nos foi alcançada pela cruz de Cristo. Precisamos entender, como já tinha falado na introdução passada, que o sofrimento de Cristo ele foi completo, não precisando de outras dores para nos salvar.
sendo assim a única causa de nossa salvação. No entanto, para que nós recebamos, para que nós tenhamos a fruição desses dons produzidos na cruz, para que nós recebamos, para que nós tomemos posse dos dons da cruz de Cristo, Jesus preparou como que uma mesa. A linguagem alegórica de São João Paulo II, Jesus apresenta como que uma mesa, onde não falta qualquer bem, não faltam as graças do Senhor. Só falta quem ocupe o lugar à mesa e se nutra com o alimento preparado também para ele. Assim, esse convidado a essa mesa, revestido dos sofrimentos que o próprio Deus oferece a cada um como hábito, completa essa mesa. Então, é essa linguagem que São João Paulo II apresenta para que fique mais fácil a compreensão. Então, já foi oferecida a graça através da cruz de Nosso Senhor. E falta que a gente possa tomar posse, possa fruir desses dons espirituais. Para a nossa santificação, é necessário que juntamos as nossas iniciativas e orações aos sofrimentos de Cristo, unindo-nos à cruz de Cristo. E a Virgem Maria, como também assim, o nosso tema, o nosso encontro é encontro com Maria. As nossas meditações todas são baseadas na espiritualidade mariana, que a igreja não foge, muito pelo contrário, a igreja se baseia sempre na espiritualidade mariana, para chegar à cruz a partir de Nossa Senhora. Por isso que Nossa Senhora nos leva a Jesus crucificado, porque eu, por mim, eu não tenho o entendimento necessário para contemplar, para imergir, para adentrar nessa profundidade desse mistério da cruz. É a Virgem Maria, é através da intercessão de Nossa Senhora, ela que viveu como nenhuma outra criatura viveu a cruz. A Virgem Maria viveu, isso nós já meditamos nos encontros passados. Mas é importante para quem não assistiu os encontros passados, para se situar, porque é uma continuação. E vimos meditando sobre as dores de Nossa Senhora. Nós meditamos na primeira dor da profecia de Simeão, quando da apresentação do menino Jesus no templo, Mateus 2, versículo 13. A imitação da Sagrada Família, devemos viver na terra como peregrinos. E então Simeão, ele falava que uma espada transpassaria a alma de Nossa Senhora. Ele levantou o menino Jesus, ele profetizou ali no templo, e ele virou para a Virgem Maria, Lucas 2, e falou que uma espada de dor transpassaria a alma da Virgem Maria. Assim, porque ela era semelhante ao seu filho, deveria também sofrer continuamente e ter sempre diante de seus olhos as penas que esperavam ao seu Filho divino. Assim, ela era tão unida, tão próxima de Jesus, que ela deveria viver também a vida dela na terra, continuamente, tendo diante de seus olhos os sofrimentos e todas as dificuldades pelas quais passariam Jesus. Imagine a dor daquela mãe, que sabia que ali no seu colo era o próprio Deus, e sabia, contemplava como ninguém dentre as criaturas aquele mistério, e guardava tudo no seu coração. Assim nós temos que imitar a Virgem Maria. A segunda dor que nós meditamos, a fuga de Jesus, a fuga da família de Nazaré, da Sagrada Família para o Egito. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13. A imitação da Sagrada Família, devemos viver na terra como peregrinos, sem apego aos bens terrenos. Então, essa fuga da família sagrada para o Egito nos ensina isso. Olharmos para esse mundo e viver nele como peregrinos, não vivemos apegados às coisas do mundo. Saber se utilizar daquilo que nos é posto, nos é dado pela providência de Deus, mas usar dos bens desse mundo, daquilo que é passageiro. Esse mundo é efêmero, tudo nesse mundo passa. Só Deus é quem fica. Então, que nós saibamos se utilizar desse mundo para a nossa salvação, para a salvação das nossas almas. E aí nós vemos me lembro uma frase de São João Bosco, né, o famoso Dom Bosco: dai-me almas e ficai com o resto.
Dai-me as almas, ficai com o resto. A nossa preocupação, nós cristãos, aqueles que buscam a vida espiritual, deve ser a salvação das nossas almas. Quando foi a última vez, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que você parou para meditar sobre isso? Sobre como o tempo é efêmero, o tempo passa, o mundo vai passando, as coisas do mundo, a vida é fugaz, ela vai passando rápido. Quando nós nos deparamos, já passou o nosso tempo na terra. E esse tempo tem que ser usado para isso. Cuidar da salvação da minha alma, esse tempo é para isso, é para cuidar da minha eternidade. A terceira dor de Nossa Senhora, a perda de Jesus no templo, Lucas 2:46. Como a Virgem Maria sofreu de ter ficado aqueles 3 dias sem Jesus. Então, simboliza ali também a alma que fica afastada do Senhor. Como deve sofrer, como deve ali ter uma dor interior a alma que fica afastada do Senhor. Orígenes, ali na parte dos pais da igreja, vai dizer que não há pena mais cruciante para uma alma amante de Deus do que o receio de o haver desgostado. Por isso, somente nessa dor vemos a Virgem Maria queixar-se. Sofreu nessa dor a Nossa Senhora mais do que qualquer Marte. Interessante. Bonito isso que Orígenes vai meditar. Somente nessa dor vemos Nossa Senhora reclamar. Meu filho, por que fizeste isso conosco? Ora, que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Lucas capítulo 2. Então, nós vemos isso no versículo 46 ao 48. Nossa Senhora, nesse porquê, ela vai falar, ela vai reclamar, porque essa dor para ela foi muito grande. É uma alma amante do Senhor, ficar afastada do Senhor. Assim temos também que nós não podemos aceitar viver distante do Senhor. E aqui o que nós podemos entender, compreender da exegese bíblica é o que? É a alma em estado de pecado que fica afastada do Senhor. Nossa Senhora, ela é imaculada, ela não estava no estado de pecado. Mas isso pode ser um simbolismo também, vai dizer Orígenes, disso, da alma que ama o Senhor e que não aceita ficar longe do Senhor. E aí nós meditávamos aquilo que Santo Agostinho falava, também um grande doutor da igreja, que muitas vezes as pessoas perdem um boi nessa terra, perdem bens, terrenos e ficam muito aflitas. Mas perde-se a vida eterna, perde-se o estado de graça, perde-se a vida da alma pelo estado de pecado grave e vive-se como se nada estivesse acontecendo de errado na vida. Quantas pessoas não buscam o sacramento da confissão? Vivem muito tempo o estado de pecado e não se confessam. A alma que está em estado de pecado, que não busca o sacramento, por isso que chama o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Não busca a confissão, é uma alma que por dentro ela está morta. Ela precisa viver ela recebe a vida na graça através do sacramento da confissão. E como é triste a quantidade de cristãos dentro da igreja que não buscam o sacramento da confissão. Então nós paramos aí, na semana passada, nessa terceira dor de Nossa Senhora. Vamos entrar agora na quarta dor da Virgem Maria. O encontro com Jesus caminhando para a morte. Isaías 53, 2. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Não tinha beleza. Ele que era o Rei dos Reis. Ele que era o Príncipe da Paz. Ele que era ali adorado pelos anjos, não tinha beleza que pudesse atrair o nosso olhar. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Agora imagine a dor da Virgem Maria, caminhando com o seu Senhor, com o seu Filho até o Calvário. Ali ele sendo flagelado, sofrendo os açoites, tão grandes penas naquele corpo santíssimo. E a Virgem Maria acompanhando, calada, em silêncio, meditando, sofrendo na sua alma aqueles martírios. São Pedro de Alcântara
De um lado, a Virgem Maria queria contemplar o seu Senhor. Do outro, não tinha coragem de olhar para o seu rosto. São João Crisóstomo. Por que razão que Jesus sofreu sozinho as outras dores, e somente nessa quisesse que o ajudasse o Cirineu a carregar a cruz? Para ensinar-nos que só a cruz de Jesus não basta para a nossa salvação, se não carregarmos também a nossa cruz com resignação até a morte. É aquilo que nós acabamos de falar sobre São João Paulo II. Nesse sofrimento, o Senhor quis que alguém lhe ajudasse. Então ele quis fazer necessário a ajuda do Cirineu para carregar a cruz do Senhor, para carregar a cruz com o Senhor. Assim também, nós, para a nossa salvação, teremos também que carregar as nossas cruzes com resignação, as nossas cruzes com amor, até a nossa morte, carregando a nossa cruz, unindo-nos à cruz de Cristo. A quinta dor de Nossa Senhora, a morte de Jesus. Nossa Senhora acompanhou de pé, João 19:25, acompanhou de pé, de prontidão, perto da cruz de Jesus, permanecia de pé a sua mãe, João 19:25. Então, esse estado da Virgem Maria estar de pé, significa que ela estava ali de prontidão. Por mais que ela estivesse sofrendo, ela não tinha sido deixada, ela não tinha sido vencida pelas dores. Ela tinha vencido as dores. Por mais que ela tinha sofrido, ela estava de pé. Ela não tinha se prostrado. Ela não tinha perdido a fé. Por mais que os apóstolos tenham perdido a fé naquele momento, eles fugiram. Eles se desesperaram. Mas a Virgem Maria estava de pé. Ela era a arca da fé da igreja. Ela guardava a fé da igreja. Enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. E Santo Afonso tem uma expressão bonita. No Calvário haviam 2 altares, o corpo de Jesus e a alma da Virgem Maria. Vai dizer Santo Afonso. 2 altares ali no Calvário, o corpo de Jesus e a alma de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, vai dizer ainda Santo Afonso, ela tinha apenas um alívio naquele momento, diante da cruz do seu Senhor, de Nosso Senhor. Era que saber, ela guardava essa fé de que com o seu sofrimento, ela cooperava para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Ela guardava aquilo no coração. E ela sabia que participando do sofrimento de seu filho, ela cooperava para a nossa salvação. São Pedro Damião vai dizer que com as preces de Nossa Senhora aos pés da cruz, ela intercedeu para a conversão do bom ladrão. Nós conhecemos a história do bom ladrão, São Dimas, que depois viria a ser santo ali. O próprio Senhor falou que ele estaria com ele no paraíso ainda naquele dia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que grande graça receber essa promessa do próprio Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a tradição da igreja, e aqui apresentada por São Pedro Damião, vai dizer que Nossa Senhora ali, ela intercedia para a conversão daquela alma. Veja como a alma missionária também de Nossa Senhora, né? Como nós temos que ver isso também, essa alma evangelizadora, que busca a salvação das almas. Quem nesse momento pensaria em salvar a alma de uma pessoa que estava ali do lado? Pensaria apenas em sofrer, em viver seu luto, viver a sua dor. Mas a Virgem Maria não, ela estava de pé, rezando pela igreja, rezando pela conversão daquele homem. Vai dizer a tradição da igreja que aquele bom ladrão, né, São Dimas, ele tinha auxiliado a Sagrada Família quando ela estava em peregrinação no deserto. Como nós meditamos na segunda dor de Nossa Senhora, a Sagrada Família vai fugindo do rei Herodes para o deserto. E vai dizer a tradição que como a Sagrada Família ia ali andarilha, maltrapilha, ia sofrendo ali muitas dificuldades no deserto, em determinado momento, esse homem ajudou a Sagrada Família.
no deserto? Dimas. Ele ajudou no deserto. Então Nossa Senhora ali se recorda também dele, rezando por ele, auxilia para a sua conversão. E o próprio Cristo, aquele que tinha sido aquele menininho na Sagrada Família, ajudado por esse homem no deserto, ele ali já na cruz, pregado ali no alto do madeiro, proclama a salvação daquela alma. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Que bonito é essa visão da tradição da igreja que é apresentada por São Pedro Damião. Aos pés da cruz, só fica de pé quem está com e como a Virgem Maria. Aos pés dessas cruzes que nós vivemos, de todas as nossas cruzes, só vamos ficar de pé se imitarmos a Virgem Maria. Se tivermos essa alma que busca a vida interior, que busca a vida interior, que busca a oração, que busca uma vida sacramental, mas também que busca uma vida de missão. É o vinde e o ide. O padre Paulo Ricardo vem falando muito esses tempos. Jesus chama os discípulos, vinde a mim. Então ele vinde a mim. E então ele forma os discípulos, ele ensina os discípulos a amar. E a partir dessa experiência com o Espírito Santo, dessa experiência com o amor de Deus, nós podemos executar o ide pelo mundo e anunciar o Evangelho. Antes do ide tem o vinde a mim. Então nós vamos ao Senhor, experimentamos do amor de Deus e a partir daí queremos levar esse amor aos nossos irmãos. Então nós vamos proclamar o Evangelho. E é uma grande graça estarmos onde tiver qualquer brecha, nós temos que evangelizar. Temos que evangelizar com a nossa vida. Não pense que tem que evangelizar é só o pregador, o padre, é só o missionário, é só um irmão, uma irmã religiosa. Não. Todos nós, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, vai dizer que o chamado à santidade é um chamado universal. A missão também de levar as almas à santidade é uma missão universal da igreja. Todos nós. Eu me lembro de uma história de São Francisco de Assis. Certo dia, São Francisco de Assis chamou os irmãos de comunidade para pregar o Evangelho, para evangelizar. Então eles foram para pregar o Evangelho, para evangelizar. E começaram a andar pela cidade. Então, em certo ponto, São Francisco falou, não, vamos voltar. Já está na hora de voltar. Só andaram, caminharam e voltaram para casa. Então, perguntou para São Francisco, irmão, Francisco, nós não iríamos evangelizar, pregar? E São Francisco falou, nós já pregamos. O homem de Deus é assim. A sua vida, tudo na sua vida tem que ser uma obra missionária, tem que ser a busca pela salvação das almas, o seu caminhar, o seu vestir modestamente, o seu trabalhar de forma honesta. É uma missão de evangelização. Você tem que evangelizar, meu irmão, em todas as realidades da sua vida. E aí nós vemos o fruto, porque nós conhecemos as árvores pelos frutos. E um dos frutos que nós vemos dessa missão de São Francisco, São Leonardo de Porto Maurício. Sabe como São Leonardo de Porto Maurício se converteu e depois se tornou um grande santo franciscano ali, um grande santo da igreja? Que ele escreveu até um livro belíssimo chamado As Excelências da Santa Missa. São Leonardo de Porto Maurício, ele se converteu apenas porque ele viu alguns franciscanos andando pela cidade, apenas caminhando. E ele viu aqueles homens e falaram, eu quero ser assim como São Francisco, eu quero ser como esses homens. Ele não ouviu nem esses homens falarem, foi somente ver eles andarem, a sua vida de santidade. O próprio Atos dos Apóstolos vai dizer que a sombra de São Pedro já curava as pessoas. A sombra de São Pedro. Por quê? Porque era um homem elevado de tamanha santidade, que os prodígios, os milagres do Senhor aconteciam onde ele andava. E aí nós também temos que ter o discernimento de saber que a nossa evangelização nem sempre vai ser assim,
grandes milagres, grande prodígio onde eu passar. Muitas vezes é a santidade ali silenciosa, no ordinário da nossa vida, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Viver a santidade ali no cotidiano, entregar as pequenas dores, entregar as dificuldades. Ah, Senhor, hoje está um dia quente. Em vez de murmurar, ah, está muito calor, que é isso, está muito quente. Entregar para o Senhor. Senhor, eu estou com calor, Senhor. Eu estou aqui sofrendo essa pequena dor, mas eu entrego para Ti, Senhor. Muitas vezes a gente não tem essa clareza, essa percepção de evitar a murmuração. A gente, às vezes, nos desgosta com algumas realidades da vida. E aí vamos murmurando. Mas não, se nós entregarmos essas pequenas coisas, aí eu estou com um momento aqui, estou com um pouco de fome, mas não tem nada para comer nesse momento, que Senhor, eu entrego essa fome, esse momento aqui para o Senhor. Eu entrego, Senhor. É o seu filho ali que está dando trabalho, filho pequeno. Senhor, eu não vou reclamar, eu não vou aqui me exaltar, Senhor. Eu entrego para Ti, Senhor, essas dores. Às vezes uma falta de incompreensão com os irmãos, uma realidade de sofrimento com a família. Senhor, eu entrego para Ti, Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou pecar, Senhor. Eu vou entregar para Ti essas minhas cruzes, para que o Senhor una aos Teus sofrimentos. E para que, como vai dizer São Paulo, eu complete a cruz de Cristo com as minhas dores. Ou seja, para que eu possa fruir desses méritos da cruz de Cristo. Então é isso, nós temos que estar de pé, como Nossa Senhora. Não murmurar, não reclamar, mas estar de pé, sofrer com paciência. Tudo o que está sendo falado nessas 2 semanas pode ser resumido a isso. Sofrer as nossas dores, as nossas cruzes com paciência. Saber que o Senhor já carregou nossas cruzes. Todas as cruzes, as tribulações já foram carregadas pelo Senhor. Compete a nós termos essa clareza. Mas a concupiscência, muitas vezes a falta de paciência, o egoísmo, o orgulho, a autoexaltação, nos faz reclamar, nos faz murmurar, porque nós nos colocamos como que em pedestais a nós mesmos, como se o Deus fosse nós. Então, se nós não alcançamos aquilo que nós esperávamos, nós murmuramos, nós reclamamos. Não, que tem que ser feita a vontade de Deus. Isso tem que ser o nosso norte. Senhor, que seja feita a vossa vontade. Que seja feita, e a gente tem que rezar para isso. Rezar, Senhor, que eu possa compreender, Senhor, derrama sobre mim os dons do Teu Espírito, para que eu possa compreender qual é a Sua vontade. A vontade, 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas como eu vou alcançar a santificação? Aí você vai rezando, você vai meditando, você vai vendo na sua realidade como você vai alcançar a santificação. Nós não podemos nos prender a uma receita de bolo. Não, na sua realidade você vai fugir do pecado grave, não pecar, pecado também venial, mas especialmente não pecar gravemente. E aí meditar sobre o pecado grave e o pecado venial, meditar sobre a realidade de pecado. Nós vamos ter encontros futuramente para tratar sobre isso, sobre a realidade do pecado. Fugir do pecado, isso é o básico para a santidade. E a partir daí, crescendo de fé em fé, crescendo de virtude em virtude, crescendo na fortaleza, crescendo no temor de Deus, ter medo mesmo de ofender ao Senhor. Mas o medo de ofender ao Senhor pelo medo, não um egoísmo, porque assim eu vou perder o céu, não, mas o medo de ofender o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e eu não quero ofender esse amor que me amou primeiro. Então aprender, meu irmão, nessa caminhada, nessa escola de amor. A santidade consiste nisso, nessa escola de amor, e nós vamos amar mais quanto mais nós buscarmos esse amor. Temos que buscar. A medida da nossa santidade, eu insisto, é a medida da nossa busca. Você tem que buscar ser santo, você tem que buscar. Se não doer, ainda não é amor. E aí a Madre Teresa de Calcutá nos ensinava isso, né? Se não doeu, ainda não é amor. Para ser amor vai ter que doer, eu vou ter que vencer o meu orgulho.
eu vou ter que vencer os meus vícios. Para amar, vai ter que doer. Mas nós temos os nossos olhos voltados para o alto, voltados para a vida eterna. A sexta dor de Nossa Senhora. A lançada e a descida da cruz. Aquela lança que entra do lado de Nosso Senhor. E a descida da cruz. João 19:34. Um dos soldados trespassou-lhe o lado com a lança. E imediatamente saiu sangue e água. Esse sangue e essa água, grande teólogo norte-americano, Scott Hahn, vai dizer que o símbolo desse sangue e dessa água, primeiro, o sangue é a bebida espiritual da Eucaristia e a água simboliza a vida nova no Espírito Santo que recebemos no batismo. O sangue é a Eucaristia, a água, o Espírito Santo. E a igreja, constituída por esses sacramentos do batismo, da Eucaristia, é a noiva de Cristo que brota de sua costela, assim como Eva veio da costela de Adão. A igreja é o corpo místico de Cristo, como eu já falei várias vezes. Assim como Eva brota da costela de Adão, Gênesis 2, a igreja, ela surge como esse sacramento de amor do lado aberto de Jesus, desse sangue e da água. Aí nasce a igreja. A igreja nasce da cruz. A igreja nasce da cruz. São Boaventura. O coração ferido mostra pela chaga visível o amor invisível. Então, essa dor visível de Nosso Senhor mostra o seu amor invisível por nós. Quis o Salvador nos mostrar que já não tinha sangue para derramar. Então, quando sai o sangue, essa água simboliza o que também? Já não tem mais sangue, então jorrou a água que tinha no corpo, porque já não tinha mais uma gota de sangue. E lembrando que bastava uma gota do sangue de Nosso Senhor para redimir nossos pecados, para nos salvar. E mesmo assim ele quis derramar todo o seu sangue e também a água do seu corpo, para nos mostrar quão grande era o seu amor por nós, e que ele já não tinha mais nada para se doar para nós. A espada também traspassou a alma da Virgem Maria, lembrando a profecia de Simeão, a primeira dor de Nossa Senhora. E só por um milagre Nossa Senhora não morreu, vai dizer a tradição e os santos da igreja, os doutores da igreja. Vão dizer que Nossa Senhora sofreu tanto ali na sua alma que só por um milagre ela não morreu vendo essas dores de seu Senhor. Santo Afonso ele vai contemplar esse mistério. Ó espinhos cruéis, ó desapiedada lança, como pudestes assim atormentar vosso Criador? Mas por que acuso os espinhos e os cravos? Por quê? Ah, pecadores, fostes vós que assim maltratastes meu filho. Não foram as lanças e os cravos. Esses objetos apenas simbolizavam os nossos pecados. Fomos nós que maltratamos o Senhor. Fomos nós que o condenamos. Fomos nós que escolhemos a Barrabás e não ao Senhor. Somos nós que ainda crucificamos ao Senhor quando escolhemos o pecado na nossa vida. Quando escolhemos a morte, quando escolhemos a corrupção, o vício, quando escolhemos a impureza, quando escolhemos a mentira, o adultério, somos nós que crucificamos o Senhor e falamos: liberta Barrabás, crucifica Jesus. Somos nós. Isaías 46:8. Tomai isso a sério, prevaricadores. Tomai isso a sério, meus irmãos. Você que ainda está desinteressado com a sua conversão, que ainda tem o coração como que petrificado, tomai essa palavra a sério, para que nós possamos não prevaricar mais, para que nós possamos não mais deixar nossa conversão para depois. Não, depois eu vou na missa. Não, depois eu procuro o padre para me confessar. Deixa passar a pandemia. Existem realidades de salvação que são urgentes. E a pandemia muitas vezes serve como uma grande desculpa para quem quer permanecer somente prevaricando. O próprio São Leonardo de Porto Maurício, a quem eu já falei, quem é inimigo do pecado, este sim é verdadeiro devoto da bem-aventurada Virgem Maria.
O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, este sim, quem é o devoto de Nossa Senhora? É o inimigo do pecado. Este sim é o devoto, o imitador de Nossa Senhora. Imita Maria, imitando Maria, imitará Jesus, porque ela é a forma de Deus. Vai imitar Maria, aquele que odeia o pecado, aquele que não aceita uma vida de pecado. Não aceita. Caiu, levantou e faz esforço e opõe resistência ao pecado. E foge das ocasiões de pecado. Porque se você quer fugir do pecado, mas não foge das ocasiões, você já está cometendo o pecado da imprudência, vai dizer Santo Afonso. Né? Porque aí a pessoa não quer pecar, mas ela não sai da ocasião de pecado. E aí está sendo imprudente. Aí vai cair mesmo no pecado. Sétima dor da Virgem Maria, a sepultura de Jesus. Santa Brígida, na sepultura de meu filho eram sepultados 2 corações, aquilo que eu falei. Onde Jesus está o coração da Virgem Maria. Lucas 12:34, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O tesouro de Nossa Senhora era o coração de Jesus. Então, Jesus era o tesouro da Virgem Maria. Então, onde ele estava sepultado, ali também naquele sepulcro, foi sepultado o coração da Virgem Maria. E vai dizer a tradição da igreja que por ela teria sido sepultada ali com o seu Senhor. E só não foi porque ela sabia que aquela não era a vontade de Deus. Onde está sepultado o seu coração? Onde está o seu tesouro? Nas criaturas? No seu trabalho? O seu tesouro é o quê? É o carro que você está querendo comprar? É o seu namoro? O que é o seu tesouro? É a sua vaidade? É a sua imagem? É a sua beleza? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Por que não está em Jesus? Porque nós não vivemos essas coisas do mundo que nos são dadas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela providência, aquilo que nos é dado nesse mundo por providência, porque nós não vivemos uma fé desencarnada, vivemos uma fé com o pé no chão e o olhar no céu. Mas o nosso coração não tem que estar nas coisas do mundo, as coisas do mundo têm que ser utilizadas como instrumento para alcançar o nosso fim último, e o nosso fim último é Deus. O nosso fim último é a vida eterna, é o céu. Santo Afonso, no livro Glórias de Maria, grande livro sobre a Virgem Maria. Ainda que haja subido ao céu, quis, entretanto, o Senhor permanecer no meio de nós no sacramento da Eucaristia, justamente para possuir e guardar os nossos corações, porque os nossos corações são tesouros para o Senhor. Então o Senhor se deixou presente verdadeiramente no sacramento da Eucaristia. Por isso Santa Madalena de Paz, Santa Maria Madalena de Paz vai dizer: o dia da constituição da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, é o dia do amor. Porque o Senhor não teria um amor maior para nos dar do que o que Ele já deixou na Eucaristia. Que nós possamos valorizar também a Eucaristia. Na volta da sepultura, Nossa Senhora passa pela cruz. Aquela cruz já vazia sem o seu Senhor. E ela é a primeira a adorar essa cruz. Ó cruz bendita, eu te beijo e te adoro. Agora não é mais um madeiro infame, mas o trono de amor e o altar da misericórdia, consagrado com o sangue do divino Cordeiro, sacrificado em teus braços pela salvação do mundo. A cruz, que antes era símbolo de opróbrio, era símbolo de humilhação para os romanos. Em Cristo, a cruz ela passa a ser um trono de amor. Por isso que nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir ao Senhor. Por isso que a igreja é tão sábia. Vejamos como a igreja é sábia em sua doutrina, em seu ensinamento. Só não ama a igreja que não conhece a igreja. Por isso que nosso lema deve ser conhecer para amar e servir. Conhecer o nosso Senhor, conhecer a igreja, para poder amar e servir. Santo Afonso ensina isso. Como eu vou amar se eu não conheço? Como eu vou servir se eu não amo?
Então esse é o nosso itinerário, o nosso caminho. Conhecer para amar e servir. E se você quiser conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Santa Igreja Católica, continue acompanhando esse programa, continue difundindo, compartilhando. Esses programas eles ficam gravados, programa Encontro com Maria, todas as quintas-feiras às 18 horas aqui na Rádio Rio Neves, mas ele fica gravado também no YouTube, num canal chamado Missão Escravos da Imaculada. Missão Escravos da Imaculada, cujo nosso carisma é salvar almas por meio da Imaculada. Então no YouTube nós acompanhamos, você pode divulgar o programa para uma pessoa que você reputa como uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, que está precisando nesses tempos difíceis. Vamos finalizar esse programa com a meditação João 16:33. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Tende coragem, meus irmãos, o nosso Senhor venceu o mundo. Se você está unido à cruz de Cristo, se você está cristificado, você vai vencer também o mundo. Que Nossa Senhora, a Rainha das Dores, possa nos acompanhar, possa nos sustentar, para que nós também estejamos de pé diante dos nossos sofrimentos, para que nós possamos executar aquele Memória Dei, memória de Deus, lembrar de Deus nos momentos das dificuldades, nos momentos das aflições, lembrar do Senhor, lembrar da cruz de Cristo e nos calar diante da dor, nos sujeitar à vontade de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa escola de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos nossos corações e esperanças das nossas almas, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.